Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Boa noite a todos e todas. Então, que Deus nos abençoe, que nos ajude nesse instante de reflexão, para que, não ouvindo apenas, não pensando apenas, mas sentindo o próprio Cristo em nós, não como uma personagem externa a nós, distante, ou que esteve em uma época e que a história é replicada com maior ou menor intensidade, mas despertando sempre paixões, mas como sendo um habitante constante de nossos pensamentos, nossos sentimentos, e que nós tentamos imitar as ações, e neste ponto buscamos sempre a meditação em seus ditos, em seus feitos, para que essa imitação se dê de forma cada vez mais em volume e intensidade. Mateus, o mais judeu dos evangelistas, começa o evangelho dizendo que há 400 anos o povo hebreu esperava por uma mensagem, por um mensageiro. Comentava Mateus que há 400 anos a boca do céu não conversava mais com aquele povo. Há 400 anos as mensagens não vinham de forma a consolar, a esclarecer, a encorajar, a dar um norte, a dar um rumo, a chamar as coisas ao seu feito de perfeição original, de depuração, de busca, de um andamento que se dissesse não apenas legal, mas que dissesse, acima de tudo, moralizado. Então, Mateus começa narrando o Evangelho e nós vamos vendo quanta similitude nós temos hoje com os nossos dias. Como o Leandro falou, quantas bocas propagam, professam que Jesus está distante, que Jesus está, de alguma forma, sem contato conosco e que tudo está acontecendo produto da sucessão de fatos. Estamos seguindo nesta nau sem que ninguém a capitanie, sem que ninguém a direcione. Mas é importante a gente ressaltar para a gente, não para os outros que assim pensam, que falam, porque a melhor forma de nós falarmos sobre alguém não é apresentando, mas é apresentando através de nós. Quando gostamos muito de um escritor, de um cantor, de alguém que se destaque na sua arte, nós tentamos trazer para as nossas ações aquela mesma ideação que nós temos com relação ao artista original. Então, é importante que a gente traga para a gente que, assim como Mateus inicia o Evangelho falando dessa dificuldade, que eles identificavam que já não havia mais pessoas que falassem sobre um Deus que é amor, mas estavam saturados de pessoas que falavam sobre Deus que castiga, o Deus que pune, o Deus que vigia não de uma maneira a assistir a todos, mas de uma maneira punitiva. Está prestando atenção para imediatamente aplicar uma pena ou uma sanção. E aí a gente vê, pela fartura
né, de informação do Evangelho de Mateus, o maior e mais didático, né, o mais citado, que, igual aos primeiros pescadores convidados, nós estamos passando situações exatamente iguais. Pedro, naquela época chamado de Simão, chega às margens, tendo passado a noite inteira com seu irmão e outros, numa pescaria vã. Não pescaram nada. E Jesus se aproxima do barco, sobe a embarcação e dá orientação para que as redes sejam jogadas não daquela forma, mas do jeito que ele estava indicando, mas não daquele lado, do lado em que ele apontava. E o que acontece? Quando esses mesmos pescadores, ouvindo dele essa informação, ainda refutam, ainda renegam a informação, dizendo: mas Senhor, fizemos isso a noite inteira. E aí Simão, mais velho, Simão tinha 5 anos a mais que Jesus, Simão, mais velho, diz assim: ouçamos o que o nosso mestre está dizendo, ouçamos o que o Senhor está dizendo, ou, como diz Lucas, o que o capitão está dizendo. Então lançam as redes e trazem tantos peixes que a embarcação é comprometida em sua navegabilidade de tanto peixe. Então assim estamos nós, ouvindo as informações que nos são apresentadas a fartos goles em todas as mídias. E mesmo assim nós dizemos: mas será que é de Jesus? Será que estamos sendo assistidos por Ele? Será que seus emissários estão entre nós? Será que eles estão falando em nome do Cristo? E enquanto mais nós perguntamos, mais lançamos as redes aonde Ele nos direciona e trazemos para dentro de nós informações como ninguém jamais conseguiu passar. Com uma força dos exemplos e uma força moral que imprime até hoje em nós uma força muito grande, ao ponto de quando suas parábolas são contadas, nós imaginamos e repetimos e recriamos a cena inúmeras vezes, não obstante já termos ouvido inúmeras outras vezes. Mas repetimos, recriamos a cena dada a beleza, dada a força. E ainda nós dizemos que Jesus falava por parábolas para ser melhor compreendido, para que a idade espiritual que estávamos à época tivéssemos condição de entender. O que não representaria, então, para hoje, não é para nós, nenhum significado. Nós estamos apequenando as ideias para ver se as ideias são cabidas em nós. Mas ao invés de reduzirmos a ideia apenas para a compreensão e depois dar a formatação original, devolver-lhe a formatação original, ou procurarmos alcançar o mais profundo daquele ensinamento, estamos diminuindo as ideias. E aí, quando nós diminuímos as ideias e não estamos conseguindo o mais que está naquele contexto, estamos dizendo: ah, mas isso eu já ouvi. Ah, mas nós temos ouvido isso a noite inteira. Tivemos debatendo sobre esse assunto durante um ano inteiro, enquanto estudávamos o Evangelho. Estamos sem lançar as redes onde Ele nos orienta a lançar. Estamos sem lançar nossas redes de sentimento, de olhar, de consciência, no mais profundo, naquele mar. E como todas as riquezas do mar estão dentro do mar, não necessariamente nós precisamos mergulhar para ter acesso à riqueza, mas necessariamente temos que saber manusear os instrumentos que nos são colocados às mãos para que nós tenhamos acesso a essas riquezas.
todas as doutrinas, antes, durante e depois da sua estada física conosco, principalmente as de hoje em dia, nos convidam a visitar e revisitar o passado para que tenhamos condição de entender o presente e projetar o futuro. Ele é o primeiro e único a não nos convidar a visitar, a revisitar o passado. E essa é toda a diferença em sua doutrina, é toda a diferença em sua moral. Porque ele não analisa as nossas defecções, ele não analisa nossas dificuldades. Vendo-nos com a condição egoísta, ele disse: dai de graça o que de graça recebeste. Ele não fala da dificuldade, ele fala da vacina, ele fala do antídoto, ele fala da correção, mas sem constrangimentos. Ele nos ensina que para ser seus discípulos, não basta apenas dizer sim, Senhor. É preciso mais. É preciso que o discípulo siga o Mestre. E ainda diz: aquele que quiser vir após mim. E muitas vezes nós estamos querendo ir adiante dele. E como nós não podemos ir adiante do Mestre, ficamos à deriva. E vamos certamente adernar. Por quê? Porque ele próprio nos afirma: sem mim nada podeis fazer. Se ele está nos dizendo que sem ele nada podemos fazer, o que mais nós estamos teimando? Ele nos ensina, em sua trajetória, em todos os pontos, como nós convivemos com cada pessoa do núcleo familiar, do trabalho, da sociedade, em esfera maior, aquele até que nós nem conhecemos. Essa referência dele fica muito clara em alguns diálogos muito próprios. Mas, antes de nós pensarmos em resolver conflitos, com quem de direito, porque Pedro pergunta no capítulo 20 de Mateus, versículo 21 e 22, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Vejamos que ele não perguntou meu adversário, meu inimigo, aquele que me persegue, mas meu irmão. Então a resposta só poderia ser uma. Porque ele perguntou sobre o irmão. Quando ele fala do adversário, ele já fala no capítulo 5 de Mateus, no sermão profético, no versículo 25 e 26. E diz: quando estiveres a caminho com teu adversário, é de bom tom se reconciliar com ele. Ele fala em reconciliação. Porque o adversário é aquele que versa contra. E de alguma forma já tivemos alguma amizade com ele, alguma pertença com ele. E ele fala em reconciliação. Mas aos inimigos ele ensina a amar. Mas ele não ensina a levar para casa, adotar, estar com a pessoa 24 horas. Ele diz amar. E como nós estamos experimentando os vários níveis de amor, é de acordo com a capacidade de cada um amar. Com a medida que cada um consegue medir. Porque ele próprio vai dizer no capítulo 7 de Mateus, mesmo sermão, com a medida que medirdes sereis medidos. Então ele não exige que a nossa medida seja igual à dele, mas ele orienta que a nossa medida vá sendo aumentada à medida que as nossas experiências vão nos dando acesso a ter mais contato com aquilo que ele está falando de maneira tão ímpar. Nas relações, podemos falar de casamento, podemos falar de convivência entre pais e filhos, mas uma coisa muito particular na sua fala, em todas as falas. Ele diz que nós
enquanto discípulos, enquanto alunos, vamos nos convertendo em próprio material de estudo. E aí, conversávamos há pouco, eu, Leandro, o grande Eduardo, de que muitas frases não estão expressas no Evangelho dessa forma. Mas quando ele diz, consulta o teu coração, ele não está pedindo para consultar o que é de fora, nem perguntar a terceiros, mas ao me perguntar o meu coração. Quando ele diz, e tu, o que pensas? Ah, Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele perguntou a ele, Senhor, é lícito que se pague o imposto a Roma? Fala um outro, pergunta um outro, e ele diz, dê-me uma moeda. Só esse exemplo daria para a gente conversar 7 dias e 7 noites. Porque quando ele diz, dê-me uma moeda, ele já está dizendo, eu não tenho uma moeda para apresentar o exemplo que eu quero dar a você. Ele não possuía moeda, mas ele não pediu a nenhum de seus discípulos. Por quê? Porque o próprio Mateus havia sido cobrador de impostos. Ele não ia constranger Mateus. Ele não ia passar Mateus para o constrangimento de nenhum de seus discípulos. Mas quando ele recebe a moeda, ele está cercado de quantos? 10? De 20? De 100? De 500? Mateus não diz. Mas ele pega a moeda e suponhamos que eu pegue a moeda aqui e apresente a efígie, a figura que está, quantos dos que estão aqui verão a efígie da moeda? Mas quando ele pergunta, a resposta é imediata. De quem é essa figura que está aqui? De César. Porque antes de estar cunhada na moeda, ela estava entronizada em todas aquelas mentes que tinham daquele dinheiro a sobrevivência, a subsistência. Mas perguntava a ele, olha a pergunta, Senhor, é lícito que se pague o imposto? Como que ele venha dos altos cimos ter conosco para nos ensinar o que é ilícito. Então, em todos esses tempos, tanto no de Jesus quanto no nosso tempo agora, porque todo o tempo é do Cristo, mas falando cronologicamente sobre Jesus, nós temos algumas ideias que nos limitam muito. E uma dessas é com relação às questões legais e às questões morais. Então, o que estava sendo perguntado a ele é legal, mas a pergunta que foi apresentada era recheada de imoralidade. E ele dá a resposta no sentido legal. Com que moeda vocês pagam o tributo? Dê-me uma moeda com que vocês pagam o tributo. Dê-me uma moeda com que vocês também alimentam suas famílias. Dê-me uma moeda com que vocês também são pagos. E aí ele fala da parte legal, que muda de tempos em tempos. Mas ele fala da parte moral, que não há mudança, conforme questão 614 do Livro dos Espíritos. O que podemos entender por leis naturais? E os Espíritos respondem numa belíssima exposição, mas em síntese dizendo o seguinte: podemos entender por leis naturais todas as leis de Deus. Então, ele, como legislador e cumpridor da legislação divina, não vem ensinar a nós apenas o que é legal. A condicionada é uma época, mas o que é moral, o que é imutável, o que é comum a todas as épocas, porque é o certo. No outro momento, já que ele havia nos dito que nós, como alunos, vamos nos tornando no nosso próprio material de estudo, nosso próprio material acadêmico, ele vai dizer, é na infância, onde nós temos o coração mais forte e corajoso.
a mente mais fértil e não dominada por intenções menos dignas. Então, falamos muito sobre a prostituição infantil. Não existe. Existem adultos que prostituem crianças, mas a criança, por si só, não se prostitui. Ah, mas isso é um jogo de palavras. O que ele veio falar conosco não foi um jogo, muito menos de palavras. Ele veio nos abrir um dicionário divino, para que nós tenhamos condição de dizer sim para o que é sim e não para o que é não. E não estarmos com linguagens dúbias, nem sobre ele, nem sobre as coisas que são sagradas. Ele veio nos ensinar não a ver as coisas sagradas, mas ver o sagrado em cada coisa. Entra numa sinagoga em Cafarnaum e começa a falar. E narra Mateus que aquele povo escuta aquilo tudo maravilhado. E perguntam-se, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama por acaso sua mãe Maria? De onde vem tanta sabedoria e esses poderes milagrosos? Estamos nos deparando muitas vezes, quando não estamos figurando neste papel, daqueles mesmos que vendo Jesus na sinagoga, falando, nos maravilhamos. Mas nos perguntamos de onde vem essa sabedoria? Traduzindo, de onde vem esses ensinamentos que eu não consigo ter, alcançar, reproduzir, sequer saber versar sobre eles, mas fico maravilhado. Em que lugar secreto ele foi beber dessa água? Onde fica essa fonte para que eu também vá? Então, muitas vezes, estamos admitindo que ele é maravilhoso, que ele é milagroso, que ele tem uma sabedoria que nós não encontramos em mais ninguém. Mas queremos ter e queremos medir a nossa com a dele. E muitas vezes tentamos parafraseá-lo, esquecendo que antes que nós, de alguma forma, fôssemos criados, ele já era. Ele já era um espírito construído há 4,5 bilhões de anos. É tanto tempo que a gente não tem nem condição de imaginar o que seja 4,5 bilhões de anos com um espírito construído. E nós ainda ouvirmos como se ele tivesse com um jogo de palavras que veio confundir a A e a B com sua fala. Meu Deus, nós devíamos observar essa condição de infantilidade quando nós falamos sobre Jesus. Porque nós não apresentamos a nossa ignorância, nós apresentamos a nossa infantilidade. Porque o que falar sobre ele com propriedade? Se ele é. Se ele é. E nós estamos. Né? Ele nos chama de irmãos. Ele vem nos convidar para a sua seara. Mas como a sua seara, se ele já é um espírito construído, mas para não trazer para nós essa distância de dificuldades, ele diz que a minha seara, como se fosse a seara dele, e nós nos sentimos, olha a palavra, envaidecidos por estarmos na seara dele, que em síntese é a nossa seara de redenção. Mas nós temos vaidade, porque estamos na seara do Cristo. E dizemos assim, a tarefa é de Jesus, eu só sou um missionário, eu faço um trabalho de formiguinha. A formiga levanta 300 vezes o seu peso. Quem de nós consegue levantar o dobro? Então nós vamos vendo que aquilo que vai se reproduzindo no Evangelho está acontecendo hoje.
E quando nós nos debruçamos nesta fonte viva de sabedoria que é o Evangelho, nós vamos dizer, como é que isso aqui estava o tempo todo e eu não tinha visto? Como é que está? Então, por que isso? Não é que o Evangelho confunda. É que a gente vai se preparando, vai criando musculatura espiritual para ter intendência das coisas maiores. Porque por mais sábia, por mais pura, melhor dizendo, por mais pura que seja uma criança, nós não escolhemos para ela ser nossa confidente, nossa conselheira. O livre-arbítrio, tão falado. Ele falando sobre o livre-arbítrio é tão belo. Mas qual é o nosso livre-arbítrio? Nós vamos ver que se o nosso filho, independentemente da idade, tenta exercer o livre-arbítrio de sua forma plena, nós somos seus cerceadores. E sem saber que estamos reproduzindo exatamente aquilo que fizeram conosco. Estamos replicando os atos de quem? Não o de Jesus. Nunca limitou, nunca cesseou, nunca teve uma palavra de constrangimento. Digo isto por mim. Peço licença a todos, mas digo isso por mim. Não me entra no conhecimento, na condição de pensar, que ele tem utilizado palavras como hipócritas, raça de víboras, se nós próprios, de forma comum, não chamamos assim com ninguém. E como é que ele veio para nos ensinar a utilizar de palavras dessa forma? Sepulcros caiados? Não. Isso são interjeições, são formas nossas de expressar a nossa indignação, a nossa dificuldade de compreensão, mas não a dele. Não a dele. Então, vamos ver no momento em que ele vai subindo com o madeiro e cai por segunda vez. Cai, mas a cruz não cai das suas costas. E aí ele vê as mulheres, que Mateus chama de mulheres piedosas. Nós vamos ver no capítulo 4, no capítulo 7, do livro Boa Nova, de Chico e de Humberto de Campos. Quem eram essas mulheres piedosas, E aí ele diz, não choreis por mim. Não choreis por mim. Se a gente tiver só essa informação, por que ele nos orienta a não chorar por ele? Porque ele não é ele não é causa do nosso sorriso, de nossa lágrima, de nossa tristeza, da nossa aflição, da nossa dor. Então por que chorar por ele? Não choreis por mim. É como se ele estivesse nos dizendo de outra forma, se alegrem comigo. Eu vim para que você, e aqui me permitam uma adequação. Não tem ideia nenhuma de estar esticando o Evangelho para caber, aquilo que a gente está pensando, como eu estava conversando há pouco com o Leandro. Mas ele vem nos dizer, no capítulo 10 de João, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então, vamos agora ser bem personalistas. Eu vim para que você, Leandro, tenha vida e tenha abundância. Eu venho para que a senhora, Dona Zefinha, tenha vida e tenha vida em abundância. Eu vim, Eduardo, para você, Eduardo, para que você tenha vida em abundância. Eu vim para você, Wagner. Eu vim para você, George. Eu vim para você, João. Eu vim para você, Sávio. Eu vim para você, Sandra. Eu vim para você, Luiz. Para você ter vida em abundância. Esse é o nosso mestre. Essa é a nossa alegria. Essa é o nosso verdadeiro tesouro, nossa verdadeira riqueza. Imperecível. Mas ele não veio dizer que nós, de alguma forma, somos hipócritas. Não cabe isso na boca dele. Não cabe isso na têmpera
espiritual dele. E quantas vezes nós estamos nos distanciando dele apenas por falta de um olhar mais afetuoso, apenas por falta de se dedicar para contemplar a imagem que nós temos dele, a imagem mental que nós temos dele, para ouvir na acústica da alma o nosso nome ser pronunciado somente por ele, de uma voz ímpar, de uma forma única e direcionada. Como diz João 23 no Decálogo da Felicidade. Vocês, por favor, vejam isso depois. É o Decálogo da Felicidade do Papa João 23. Então, é esse Jesus que nós estamos com tanta saudade. É esse mestre que não encontrava fadiga, que não demonstrava cansaço, e que sentado em um dia, embaixo de um sicômoro, sentado sobre algumas pedras, alguns anciãos vieram: Senhor, tem um homem, tem um centurião. Centurião quer dizer chefe de centúria, aquele que coordenava 100 homens. Centúria quer dizer 100 homens. Tem um centurião que, não obstante ser dominador, nós vamos ver que até mesmo os anciãos, para falar de bem do homem, teve que dar uma cutucadinha nele. Não obstante ele ser romano, ajuda nas nossas funções do templo, na sinagoga, né? E ele tem um servo que padece, e ele pede que vá à casa dele. Ele não diz: olha, deixa o sol diminuir um pouquinho, né, no horizonte. Ele não pede para daqui a 5 minutos, tem que ser agora. Ele não pergunta a distância, ele se levanta e põe-se em direção à casa. Cornélio Quirilius, o centurião, diz: Senhor, não posso te receber em minha casa. Eu não posso receber em minha casa, porque eu sou um homem que recebo e dou ordens. E sei que ao teu comando existe um centro, uma corte de anjos, de espíritos. Diz um deles: vai, meu servo será curado. E ele diz que em todo Israel não encontrou homem de tamanha fé. Mas se a gente pegar ao pé da letra Israel, a gente vai pensar no país. Vai pensar no país. Mas vamos imaginar que naquela época João Batista havia estado ali e ele havia tido contato com João Batista. Maria de Nazaré, sua mãe, José, aquele que soma, né? A tradução do nome de José, aquele que soma. E muitas vezes a gente tem vergonha desse nome, né? José, e quer dizer aquele que soma, aquele que veio para somar. A importância da nossa missão está no nome, né? Vamos ver que ele tinha conhecido também outras pessoas com grande capacidade de fé, mas por que ele falou? Jamais encontrei fé tamanha em todo Israel. Israel significa casa do Deus forte. E aí, será que para nós não tem um significado? Na casa do Deus forte, na casa do povo que cultua o Deus forte. Nenhum de seus adeptos demonstrou tamanha fé, embora tenha dito que a boca do céu esteja silente há 400 anos. De toda a tradição de profetas, não tinham demonstrado nele tamanha fé como Cornélio Quirilius demonstrou. Nós vamos ver novamente sobre Cornélio Quirilius no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Então, esse mestre que nós estamos saudosos. Estamos saudosos de ouvir as suas histórias contadas de uma forma única no entardecer, onde a sua figura era tão bela que todo entardecer parecia
em segundo plano. Por mais belo que fosse, por mais colorido que tivesse, por toda a conjuminação de elementos que fizesse a beleza daquele momento, mas sua figura se destaca em tudo. E nós estamos com saudade daquele mestre na nossa embarcação. Quando os ventos da nossa embarcação, na nossa embarcação, ameaçam só sobrarmos. Ele vem, conversa com os ventos. E ali estavam presentes os 5 elementos, como o esoterismo, de maneira comum, fala. O vento, a água, o fogo, através dos raios, a água e ele, o amor. Os 5 elementos estavam ali. Para os esoteristas, então Jesus não é apenas um modelo para nós, cristãos. É um modelo para todos nós. Espíritos que estamos tutelados por Ele. Que estamos assistidos por Ele. E como Natanael perguntou, Senhor, e nós que deixamos nossa casa por Ti, nossa família por Ti, o que nós teremos? E ele responde, somente nesta vida, 100 por 1. E a gente pensa que é 100 vezes, é 100%. Porque ele não tem ato 99, 95, 94%. Todos os atos dele são 100%. E de quem mais nós teremos atos 100%? Quem foi o único que disse, eu vos dou da minha paz? Eu vos dou de um jeito que o mundo não consegue dar. Primeiro, porque o mundo não tem paz. Segundo, porque do jeito que há em mim, que há no Pai, ninguém mais conseguirá dar a vocês. E aí, é dessa saudade que nós estamos tão completos, tão repletos, tão cheios de saudade. E quando, no capítulo 14 de João, ele diz, se vocês me amarem e permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviar um outro advogado, outro esclarecedor, para que vocês relembrem daquilo que eu tenho falado. É essa a nossa necessidade. Porque nós esquecemos dele, esquecemos de suas falas. Esquecemos do jeito doce em que ele tratava cada um. E nos distanciamos emocionalmente. Porque achamos que o conhecimento que temos é suficiente para versar sobre ele. Quando estamos tão carentes dele. Tão carentes dele. Estamos precisando fazer como Maria fez. Sentar aos pés dele para ouvi-lo. Mas Marta não recebeu uma demonstração que estava em volta com os que fazeres da coisa do lar. Mas ele diz, Marta, quantas preocupações, quando uma só que é necessária. Mas ele não diz qual é essa ocupação necessária, para não causar constrangimento. Esse é o modelo e guia que nos foi ofertado, conforme resposta à questão 625 do Livro dos Espíritos. Este é o modelo mais perfeito, é o ser mais perfeito que nos foi ofertado. E temos ouvido tanto. Não, que Jesus é um espírito puro, mas que acima dele existem tantos espíritos. Meu Deus! Quanta gastia! Quanta agrestia nós estamos ouvindo e até falando.
Hoje, 13 de maio, né, tanto se celebra a conversação, e eu não vou dizer aparição, porque Maria não é fantasma, a conversação de Maria com os 3 pastores, né, 13 de maio, na Cova da Igreja, em Portugal, a libertação dos escravos. Então, 13 de maio é uma data muito festiva, muito importante, e também as pessoas estão expressando suas formas de reverenciar a esta que tem sido modelo de tanta coisa para a gente, né? De intercessora principalmente. Mas não intercessora somente aquela que ouve e reproduz o pedido, mas aquela que diz: você tem certeza que é isso que você está pedindo? É aquela que ouve, que filtra, que nos orienta a saber pedir melhor. A dizer que muitas vezes estamos pedindo mais o fruto do nosso desejo do que os objetos da nossa necessidade. Essa é a nossa intercessora. Mãe, eis aí o teu filho, filha, eis aí a tua mãe. Mais uma vez, Jesus nos ensinando a olhar para Maria de outra forma. Olhar para ela de um jeito mais carinhoso, mais delicado, mais amorável, mostrando que nós crescemos, ainda que seja alguns poucos milímetros daquilo que estávamos quando ele estava aqui entre nós. Então, uma outra questão, para encerrarmos, visto que já estamos no fim, na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que deveria ser lida para nós. Antes de nós adentrarmos ao Evangelho, antes de nós adentrarmos a leitura do Livro dos Espíritos. Na questão 625, Kardec pergunta: qual o modelo que nos foi ofertado para ser modelo e guia? Qual o ser mais perfeito? E a resposta é Jesus. E na questão 627, Kardec indaga: se Jesus foi o modelo ofertado para nos falar tudo, e ele, já tendo falado tudo, qual a necessidade de uma outra doutrina? Belíssima pergunta. De quem conseguiu entender a divina mensagem, como ela é apresentada de diversas formas, a depender da nossa escolha, em sermos alunos mais dóceis ou em sermos alunos refratários ao conhecimento. E os Espíritos respondem: é bem verdade que o Mestre falou de tudo, falou tudo a nós, mas muitas são as questões que permanecem veladas nas alegorias do conceito popular. Nós precisamos dessas informações para, antes de abrirmos a boca, saber que estamos nos dirigindo a Ele, ao Mestre, ao completo, aquele que soube fazer a leitura mais pura do coração de Pedro, aquele que conversou com a samaritana, aquele que se tornou esperança de todos os povos, aquele que nos ensinou a ser como ser o melhor de todos os filhos, aquele que veio falar de um Pai que nós conhecíamos apenas como um Criador, mas não como um Pai que assiste, um Pai carinhoso, um Pai terno, ou, na linguagem dele, Abá, meu paizinho muito querido. É esse que nós estamos com tanta saudade, e é esse que vem nos visitar todos os instantes, abrindo os braços. Vem através de canção, vem através do outro que nos abraça, vem através do sol, vem através do ar, vem através do livro, vem através de uma mensagem, de um aperto de mão, vem através de uma lágrima, de um pensamento, mas está conosco sempre. Porque no capítulo 28 de Mateus, versículo 20, ele diz: eu estarei convosco até o final dos ervos, não vos deixarei órfãos. Então, se ele está conosco, ele sempre esteve conosco. Dia chegará em que nós, conscientes dessa presença constante e contínua, vamos identificar que ele sempre esteve conosco. Até quando nós não tínhamos sequer consciência de nós mesmos, ele sempre esteve conosco. Ele estava lá conosco. Mera Hefet,
dando assistência para que nós subíssemos, para que nós nos elevássemos. Não é ser melhor por ser melhor, é para desfrutar, como diz Chico, de uma paz que nós ainda não desfrutamos. E de ter acesso a tesouros que nós sequer temos noção, dadas as condições de aprendizado que nós ainda estamos. E vamos pensar que se hoje as formas de comunicação são imensas, são inúmeras, são incontáveis e cumprem sua obrigação, que é chegar até nós a informação, a conversa, o diálogo, quanto ele tem promovido para que essa nossa interação com ele seja mais constante, seja mais contínua, seja conversada, seja analisada, seja não um solilóquio, mas seja uma conversação, onde nós perguntamos e somos respondidos, onde paramos também para ouvir, e para ouvir da verdade, da boca da verdade, os mais belos discursos sobre as questões que nós temos tanto nos perguntado e ouvido a outros ídolos que, por mais bem intencionados que sejam, não alcançaram ainda a envergadura moral que ele tem. Então imaginemos esse contato não como uma coisa impossível de acontecer, uma coisa aqui distante, mas uma coisa que está acontecendo nesse instante. Quantos estão aqui conosco? Quantos de nossos companheiros de jornada, nossos familiares, quantos espíritos que anonimamente trabalham para que nós sintamos já aqui na Terra o que nós identificamos que é viver no céu. Então fica aqui o convite para o pensamento, para essa conversação mais íntima, para essa troca, para esse intercâmbio de luz, de paz, de alegria, de contentamento, e dizer que sim, como disse Bar, Ele é nossa alegria. Jesus é a alegria dos homens, Ele é nossa alegria. E como está no capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, se Ele é por nós, quem pode ser contra nós? Se Ele, que era antes, muito antes que nós fôssemos, Ele já era, o que é que nós temos a temer? Como Ele próprio nos disse, o que temeis? Acaso eu não estou convosco? Então, não vamos nos dirigir a Ele como o melhor amigo. Não vamos estar sempre com Ele como sendo nosso melhor amigo. Nós vamos conversar com Ele somente das nossas dificuldades. Vamos falar-lhe tudo. Vamos convidar para o nosso dia, vamos convidar para as nossas refeições, as nossas festas, as nossas comemorações. Vamos convidar, como Cleófas o convidou, Manes nobis dominus, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Porque Ele próprio afirmou, onde 2 ou mais estiverem reunidos, em nome dEle. É tão perfeita essa frase que Ele não diz 2 encarnados ou 2 desencarnados, 2 homens ou 2 mulheres, 2 latinos ou 2 europeus, 2 altos ou 2 baixos, 2 gordos ou 2 magros. Ele diz 2. Meu Deus! Para todas essas nossas ideologias que estamos vendo agora, a dele permanece como um farol seguro. A dele permanece como um penhor que nos dá sustentação, que é para nós o ponto sempre de referência de todo balizamento moral, de toda forma de conduta, de toda busca que nós temos nos arremessado até então. E Ele está essa noite conosco, dizendo, lancem sua rede para esse lado. E nós, obedientes, devemos lançar a nossa rede.
e teremos dele palavras de vida eterna, como ele próprio nos diz. Que ele possa estar conosco, que possamos estar com ele, levando para o nosso lar, levando para o nosso trabalho, levando para as nossas convivências. E assim nos tornemos mais íntimos dele, como ele quer ser íntimo conosco, desde há muito. E que rogando mais uma vez a ele, que seja conosco, agradecendo profundamente, dizemos agradecidos, com profunda reverência, e agradecendo pela paciência de todos e pela vibração de todos que estão nesse momento, buscando aquilo que também nós estamos buscando. Dizemos profundamente agradecidos, Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo sempre. Eu quero fazer um comentário e uma reflexão sobre o nosso irmão Heraldo Emanuel, que desencarnou na manhã de hoje. Heraldo esteve aqui no Chico dia 1º de abril. Fez a palestra para a gente, sempre dedicado ao trabalho, sempre doando muito de si. Nessa vez que ele veio, ele estava vindo de uma viagem no sertão e disse: eu chego a tempo e ainda vou para aí. E na manhã de hoje ele desencarnou, partiu para a pátria espiritual, como bem ele mesmo já havia comentado no mesmo dia que veio aqui. Ele me disse: Leandro, este é o meu último ano. Mas por que, Heraldo? Ele disse: alguns anos atrás, o meu netinho fez um comentário que eu não estaria aqui em tal época. Então, pelas minhas contas, é este ano que eu vou. E foi. Hoje pela manhã, pelo que eu soube, o filho foi vê-lo, ele estava lá deitado na rede e já estava possivelmente já em processo de desencarne. Que ele parta em paz, né? Certamente ele vai ser muito bem recebido lá, pela doação dele de vida, pelo bem, no trabalho no bem, pela dedicação às casas espíritas e à causa espírita. Certamente ele vai ser muito bem recebido no plano espiritual.